Olá, bom dia! Estamos chegando com mais um Bom Astral aqui na telinha da Astral TV. Também estamos pelo rádio. Seja muito bem-vindo, à nossa revista holística. É um prazer, começarmos aí o dia juntos, levando para você informação e as melhores energias. Gente, programa de hoje nós vamos conversar com ela que é autora e também instrutora de meditação. Thaisa Clapham estará aqui conosco te dando dicas para você conseguir silenciar a mente. Ela vai trazer várias técnicas e também vem com o propósito de desmistificar a meditação. Também vamos bater um papo com Paulo Beni, astrólogo, vai falar sobre prosperidade. Afinal, o seu mapa astral traz muitas informações importantes a respeito disso. Então você vai entender como que você pode utilizar de todas essas informações para o alcance do sucesso e também da prosperidade, das conquistas que você deseja. Tudo isso a partir de agora. Roda a vinheta. E a gente já começa falando sobre um assunto que é extremamente importante, né? Porque se a prosperidade não estiver em ordem, a gente não tem paz para poder focar nas outras coisas na nossa vida. Então, todo mundo muito preocupado com o futuro, as coisas mudando o tempo todo, com as tecnologias que estão chegando, e as pessoas se perguntam como se reinventar quando elas notam a necessidade disso. E aí, gente, nós vamos entender que o mapa astral traz diversas informações, desde os nossos talentos, como que a gente pode lidar com o nosso dinheiro, o que a gente pode fazer para ter sucesso na vida. E para explicar sobre tudo isso, a gente traz ele que, além de astrólogo, também é tarólogo e vai comentar para a gente aí sobre o mapa astral. Paulo Beni aqui com a gente. Bem-vindo, meu amigo, tudo em ordem? Muito Como obrigado. estamos? Obrigado, Edu, obrigado a toda a audiência da Bom Astral. É um prazer de novo retornar aqui e fazer esse bate-papo junto com vocês. Prazer é todo nosso. Agora, Paulo, eu imagino que esse seja um dos assuntos que as pessoas mais querem saber, quando fazem um mapa. Sem dúvida, é uma das perguntas que sempre aparece. Obviamente, existem outras áreas no mapa que a gente precisa também olhar, mas a área de prosperidade é uma das mais questionadas e perguntadas. E aí, como que a gente vai buscar, assim, para as pessoas saberem, quando forem se consultar com o astrólogo, o que elas podem pedir ali para o astrólogo olhar? Casas, planetas? Existem 7 pontos que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho. Até para a Uhum. gente olhar antes de casas e planetas, a gente entender assim, quando a gente fala prosperidade, muitas pessoas podem aliar diretamente a dinheiro, finanças, obviamente. Mas Uhum. o termo prosperidade, ele vai muito além. Inclusive, se a gente olha pelo lado da filosofia, né, a etimologia da palavra, a prosperidade ela vai além na nossa vida física, espiritual, para a nossa mente. E, obviamente, os recursos materiais que nos dão segurança, conforto, ó, vão dar essa segurança para essa prosperidade. Mas é Uhum. importante a gente aliar que prosperidade no mapa vai além das finanças. Tá. Então, se a gente observar, existe primeiramente as casas astrológicas. Ah, Paulo, o que é casa? Imagine num teatro, quando a gente olha de frente o palco que está sendo ali encenado pelos atores e atrizes, a casa astrológica é um palco da vida. Então nós temos 12 palcos, que lá nós vamos encontrar pessoas, condições, situações, e principalmente, começando a casa 2. A casa 2 que é a área das finanças, o nosso sistema financeiro, como você ganha e como você gasta. Obviamente, o signo que estiver lá dará uma qualidade para esse tipo de sistema financeiro. Ah, mas então eu posso ter uma casa astrológica com um signo mais intenso, como Áries, por exemplo? Uhum. Claro, então a pessoa tem esse dinamismo ariano para o seu sistema financeiro. Ah, e se for uma casa pisciana? Também vai dar uma qualidade, de repente, para aquela coisa mais. Não tem uma forma muito objetiva. Então, a gente olhar a qualidade da casa 2 é um dos primeiros pontos.
Quando a gente pensa em casa 2, a gente vai olhar também planetas que estão lá dentro, isso em todas as casas. Mas quando eu penso em planeta lá dentro, algum planeta que a gente pode chamar de maléfico, de repente como Marte ou Saturno, que de maléficos, isso vem, é uma palavra da astrologia mais tradicional, são planetas mais tensos e mais densos. Então, se eu tenho Marte lá dentro da casa 2, pode ser que eu tenha gastos impulsivos, além da qualidade do signo que está lá dentro. Ah, se eu tenho um Saturno, eu preciso olhar para a minha organização financeira. Até quando eu faço os atendimentos, eu brinco com a pessoa. Você faz o seu orçamento doméstico? É difícil as pessoas hoje que param para fazer. E não precisa nem ser uma planilha toda colorida. Pode ser aquele caderninho que a gente fazia, os nossos pais faziam, né? Ou até nas notas, né, do celular, Hoje hoje em em dia, dia, né, a gente vai lá e anota, né, tudo que está gastando, que está saindo, que está entrando. Isso, já tem ali os gastos até talvez do cartão de crédito. Então você tem a possibilidade de outras formas de anotação. O importante é anotar. Então a casa 2 é um dos primeiros pontos. Qual é a outra casa que a gente tem que olhar? A casa 6. Talvez algumas pessoas que entendem de astrologia vão falar, casa 6, a casa dos hábitos e costumes? Sim, porque lá dentro o hábito e o costume pode nos atrapalhar para o alcance da prosperidade. A casa 6 também vai falar as nossas atividades do trabalho. E até muitas vezes no atendimento eu falo assim, ó, imagina um vendedor de cachorro-quente. Então, quando ele está vendendo ali, habituando, vendendo o seu cachorro-quente, ele está fazendo coisas de casa 6. Todo dia ele vende cachorro-quente. Mas ele tem um sonho, ele tem uma meta, ser um cantor famoso. Ele está mirando numa outra casa. Então ele tem que cuidar a casa 6 para que aqueles hábitos e costumes sejam saudáveis, tenham alinhamento com essa prosperidade que você deseja, a prosperidade financeira, de saúde física, espiritual, a prosperidade em família. Então, a casa 6, que é a casa dos hábitos e costumes, a gente precisa ter um olhar muito forte para ela. Além disso, se a gente pensa na perspectiva desdobrada da casa 6, ela fala das nossas doenças pré-existentes. São aquelas doenças que possam vir, de repente, geneticamente. Se você tem uma doença, obviamente você não vai ao alcance da sua prosperidade. E às vezes a pessoa dá mais atenção no mapa, por exemplo, eu quero saber da minha saúde física, que está muito presente no ascendente. Mas às vezes uma doença que pode surgir ao longo da vida e vai te tirar desse caminho da prosperidade. Então eu sempre peço para a pessoa, olha, olhou a casa 2, que é o seu sistema financeiro, olha a casa 6, olha as qualidades dessa casa. Não que a gente está intencionando que você terá uma doença, não é isso, mas se preparando, se precavendo, tendo a possibilidade de que você antecipe algum fato que possa aparecer. Perfeito. A terceira casa que é importante a gente olhar para isso é a casa 10, ou chamada meio do céu, a busca dos objetivos de vida, os planos de longo prazo. E aí, se eu uso esse mesmo exemplo que eu usei do vendedor de cachorro-quente na casa 6, esse sonho que ele tem de ser um cantor famoso, e de repente ele até tem um dom, canta bem, canta num karaokê, ele vai ir em busca desses planos de longo prazo. E é importante que haja até mesmo uma harmonia entre a casa 6 e a casa 10. Pode ser por um planeta regente, um planeta que está dando uma dignidade, uma qualidade positiva para isso. E falando em casa 10, é interessante porque hoje nós temos basicamente aí, vamos dizer, 3 ou 4 gerações vivendo ao mesmo tempo no nosso planeta. Tem desde os mais jovens até os jovens há mais tempo, né, os mais velhos, e que têm qualidades de olhar esse mundo profissional de maneira diferente. Os mais velhos, se você perguntar talvez para os nossos pais, eles falavam assim, olha filho, entre no emprego e fique lá até... Exatamente, né? Faça a sua carreira, né? Para você ter segurança, longevidade, os benefícios todos, né? Também. Para você fazer essa carreira, porque olha, eu fiz essa carreira e eu tenho uma carteira assinada só. Até achavam terrível, né? Ter muitas assinaturas na carteira e até principalmente de pouco tempo, né? Pegava mal. Pegava mal. Mudança de emprego, né? Muitas mudanças num curto intervalo. O que está acontecendo? Você, por exemplo, não é um bom funcionário, não está se rendendo às regras.
Quando a gente vai pensando então em gerações mais novas, isso já não é mais uma qualidade, a qualidade está indo para outra forma. Sim. Para até mesmo os novos contratos em pessoa jurídica, a liberdade do trabalho. Se eu não gosto desse trabalho, eu vou para outra atividade. Então, os mais jovens já têm isso com maior clareza. Os mais jovens também, a sensação que eu tenho, olha lá, a gente Olha, falando, né, a opinião, idade. mas é que eles estão priorizando muito a questão hoje do bem-estar e da qualidade de vida, né? É. Ou seja, se um trabalho pode ser uma coisa boa, que dê segurança material, mas se atrapalhar a qualidade de vida deles, eles vão embora sem medo algum, né? Não pensa 2 ou 3 vezes. E se a gente for entrar num embate aqui, é uma besteira, porque é a qualidade da geração, né? A geração Z ou a geração que qualificarem aí. Então, o astrólogo, o terapeuta, ele precisa olhar para isso também, porque quando ele vai atender, seja uma pessoa de mais idade ou de menor idade, ele precisa ter essa leitura do mundo e perceber que objetivos para uma pessoa que tem mais idade são uns, objetivos de casa 10, que uma pessoa que é mais jovem, serão outros, como o caso do bem-estar. E aí você consegue dar melhor direcionamento para esses planos. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que são de mais idade, vamos pegar aqui 70, 80 anos. Se você pensar em casa 10, não adianta você falar em carreira como prosperidade para a pessoa. A pessoa já está buscando aí sim um bem-estar, talvez até esteja trabalhando em alguma atividade ou até informalmente, mas ela está buscando um outro tipo de prosperidade, ela quer ajeitar a sua vida. E o mais jovem, de alguma maneira, ele quer saber, bom, qual trabalho espera, qual atividade ele pode buscar como uma melhor identidade de realização pessoal. Porque mais do que a realização profissional, ele vai pensar nessa realização pessoal. E isso é interessante. Então, revendo de novo, casas 2, 6 e 10 é uma tríade extremamente importante para que quem está nos acompanhando aqui possa olhar para o seu mapa e qualificar seu sistema financeiro, seus hábitos e costumes e quais serão os seus novos planos de vida. Forma até um triângulo, né? A gente costuma falar, né, entre os astrólogos, triângulo da prosperidade, né? A gente olha no centro do mapa, né? Fica um triângulo ali quando a gente olha a união dessas casas, né? 2, 6 e 10. Uma pergunta. Casa 8, né? Muitas vezes está ligada, né? Para diversas pessoas é a questão de morte, né? Podendo falar também sobre herança ou coisas ocultas que vêm. Você também considera importante olhá-la? Muito importante. E esses temas que você trouxe, Edu, é assim, né? Quando a gente fala, quando eu chego no tema da casa 8, eu até falo para a pessoa, olha, essa casa aqui não é muito bonitinha, hein? É uma casa mais escura, mais densa, é uma casa que tem que tomar cuidado onde pisa, por conta desses assuntos. Então, quando a gente pensa na prosperidade, olhar a qualidade da casa 8 também é de extrema importância, porque se eu não der a devida atenção para o que pode acontecer de crises, problemas, situações tensas, ou até a questão da morte, aí às vezes a pessoa fala assim, mas não tem herança? Olha, até tem, mas para ter herança, alguém morreu, alguém faleceu. Então, essa dinâmica da casa 8 a gente precisa ter cuidado. E até mesmo a casa 8 também rege, tem como tema os tabus. E por mais que eu vou até pedir para que todos que estão nos acompanhando pensem, você não tem nenhum tabu? Nenhum, zero tabus? A gente tem algum tabu escondido lá dentro, alguma coisa que ou nos incomoda, ou nos deixa com um pouco envergonhado, envergonhada. Então os nossos tabus, eles precisam ser conhecidos, reconhecidos e até interpelados, até para que a gente evolua como sociedade. Os tabus foram sendo quebrados ao longo do tempo e ainda a gente precisa quebrar muitos tabus, mas tem essa casa 8 como uma qualificadora do nosso mapa que a gente tem que dar sim a devida atenção para esse alcance da prosperidade. Perfeito. Então, olhamos as casas primeiro, né? Isso. 2, 6 e 10, principalmente. Depois, olhar os astros, né? E como eles estão se comportando. É importante, o pessoal fala muito sobre os benéficos, né? Júpiter e Vênus. Isso, são os dois que a gente precisa olhar. Pegando o primeiro, Júpiter, que é o apelido do grande benéfico. Onde tem Júpiter no mapa, pessoal, você precisa dar atenção, cuidar, nutrir, olhar para aquilo.
é um local onde Júpiter está, um local de bênçãos, de graças, de proteção divina. Ah, então quer dizer que se eu olhar para esse local onde Júpiter está, será que ele estando na 2 eu vou ganhar muito dinheiro? Olha, Uhum. é uma promessa do mapa. Agora o agente é você. Ah, então se ele estiver na casa 10 eu vou ter uma carreira maravilhosa? É uma promessa do mapa. Agora, o que, que você está fazendo para aquilo acontecer? Ao passo que também, como todo planeta, todo astro tem o seu lado luz e sombra, Júpiter tem o lado sombra do exagero, Uhum. do desperdício, e às vezes até aquela imagem que alguns podem conhecer do o cavalo branco que passa selado, né? Ele passou selado uma, duas, o universo está vendo que você não está montando nele, ele Uhum. não vai passar mais, talvez vai passar para uma outra pessoa. Então a gente tem que ter a noção e o conhecimento da qualidade de Júpiter. Júpiter, até mesmo antes de Saturno, ele tem um tamanho, uma dimensão grande no sistema solar, e desde os antigos era um planeta altamente cultivado para essas coisas boas, de proteção, de ganhos, e ganhos vultuosos. Uhum. Então a dica é, olha, ao invés de ficar se preocupando em que momento você vai passar o ciclo de Saturno, que muita gente acaba dando até mais valor, e tem que dar Sim. valor, vai ver o ciclo de Júpiter. Onde que ele está no seu mapa? Será que Uhum. você já está passando pelo primeiro ciclo de Júpiter e é momento de você colher bênçãos e graças, inclusive da prosperidade? Então, isso é importante. O segundo, como você trouxe, que é Vênus, a pequena benéfica, né? Se a gente imaginar uma mulher linda, toda vestida, toda maravilhosa, toda decorada, a Uhum. gente tem que cuidar de Vênus pela seguinte situação. Vênus fala das nossas relações, né? As relações como nós estamos construindo aqui, as relações Uhum. com quem está em casa, nos acompanhando no carro, na academia. E as relações são importantes para construir os novos passos. Ah, não, Paulo, eu prefiro caminhar sozinho, viu? Eu já me desiludi muito. Olha, ok, isso faz parte da vida. Uhum. Agora, você acha que sozinho, você vai construir algo próspero? Pois Não é? é. Tudo isso aqui bonito que você tem, você construiu porque saiu da sua mente. Mas por meio das suas relações, você construiu algo grandioso e vai construir ainda mais. Então, por isso que é importante a gente olhar a qualidade dessa Vênus, olhar o signo e a casa que ela está, porque, obviamente, até mesmo os aspectos que chegam até ela, para verificar se ela não está sendo o que a gente chama de mal aspectada ou bem aspectada. E essas relações que a gente vai construindo ao longo da vida, elas podem nos dar apoio para esses novos projetos? Certamente pode. Uhum. Agora, se elas estarão na nossa família, no trabalho, na relação de amizade, aí você vai identificando isso também ao longo da vida. Quando a pessoa chega para o atendimento do mapa, até antes da gente começar a leitura, aquela coisa mais ávida da curiosidade, eu pergunto para a pessoa assim: você tem conhecimento da sua vida? A pessoa diz: tenho, óbvio, eu tenho conhecimento. Se eu perguntar para você fatos que ocorreram há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, você vai lembrar? Lembro, com talvez alguma dificuldade, mas lembro. Pois então você já conhece muito do seu mapa. Uhum. Você já percebeu a dinâmica. Então você sabe pontos benéficos que você tem, até mesmo dentro dos nossos 12 meses, meses que são melhores para você em determinados projetos ou não. Então, quando a pessoa percebe isso, ela já vai tendo uma possibilidade melhor até de entender as casas e os planetas e o que eles fazem também. Astro retrógrado, por exemplo, Júpiter retrógrado. Eu tenho um Júpiter de casa 10, Olha né? aí, Daí a ó. gente fica contente, né? Opa, Tá em peixes, né? Então, legal. tá forte. Tá, né? Tá num signo que ele fica à De vontade, domicílio. né? Domicílio. Trabalho com a temática pisciana, né? Ótimo. Que é ligado à espiritualidade, essas E... coisas, mas tá retrógrado. E Ô, aí, Dom. para a galera entender, porque muita gente, às vezes, né, galera, você vai pegar o seu mapa ali, natal, e você vai ver que tem algum astro Sim. retrógrado, pode ser o Mercúrio, que é o mais popular, né? Isso. Mas pode ser um Júpiter, pode ser um Saturno. Como que você vê essa questão? Uma vez eu escutei de um astrólogo, nossa, um Júpiter retrógrado é quase um Saturno. Mas como que você vê? Como que eu vejo? Até para que todos que estão nos acompanhando possam entender. O planeta retrógrado é uma condição do ponto de vista da Terra. Uhum. Então eu estou na Terra, eu estou vendo um planeta fazendo este movimento e ele volta em torno do Sol.
Quando ele volta, essa imagem de voltar, ele está perto da gente. E todo planeta retrógrado pede a revisão dos assuntos que ele toma conta, ou que rege, nós falamos. No caso de Júpiter, já que ele toma conta das bênçãos, das graças, da proteção divina, sempre, ou no seu caso, ou de quem está nos acompanhando, tem o Júpiter retrógrado, não vai deixar de ter prosperidade, mas não pode deixar passar as oportunidades. Então, mas como é que eu enxergo as oportunidades? Eu não vou dormir, eu vou sempre ficar atento? De alguma maneira, sim. Ter atenção aos sinais da vida, ter atenção à sua sensibilidade, acreditar nos seus sonhos. Será fácil? Talvez não. Talvez para quem tem um Júpiter direto, em peixes, na casa 10, Mais fluido, né? é mais fluido. É quase como aquela coisa da pessoa que tem o toque de ouro. Onde ela põe a mão, vira ouro. Acontece. Acontece. Agora, para quem tem o Júpiter retrógrado, ou até a Vênus retrógrada, precisa ter mais atenção. Não deixar passar as oportunidades. Tá no momento bom, lembrar até daquela frase famosa, né? Tudo passa. O sofrimento passa, mas o momento bom também passa. Então, a gente vai fazer o quê? Se preparar para o outro momento, talvez por um ciclo mais difícil. Então, cuidar da ação financeira, da própria saúde. No caso da casa 10, cuidar da carreira, deixar sempre ela bem direcionada, né? Não ficar deixando ao léu, né? Deixando solta. Então, de novo, os planetas retrógrados, a gente não precisa ficar apavorado, mas pedir a revisão dos assuntos. Então, no caso de Vênus, rever os relacionamentos. Quais são os relacionamentos que você está fazendo? Ah, Paulo, eu gosto de fazer amizades, eu faço amizade com todo mundo. Tudo bem, isso é bom. Agora, será que chegar ao nível de amizade com uma pessoa que não te quer bem, que pode te passar para trás, tem que tomar cuidado, que pode atrapalhar o seu plano de prosperidade. E no caso de Júpiter, ter atenção com as oportunidades, com as bênçãos que o universo te traz, porque certamente a construção será melhor. No caso, como você falou, mas pode parecer até um Saturno, por brincadeiras à parte até pode, mas aí entra numa outra condição mesmo. Ok. Agora, ele falou de um assunto interessante, né, da gente ficar ligado nas oportunidades, né, do que está surgindo, não deixar passar, né. Agora, eu também estava refletindo, Paulo, muita gente, enquanto alguns têm oportunidades, outros também têm situações que acontecem com frequência, que se não ficar ligado, leva uma puxada de tapete, né, uma rasteira, perde um dinheiro, né, ou acaba se relacionando com pessoas que têm intenções negativas, fazem uma limpa ali na sua vida, você começa a andar com aquela pessoa, parece que a vida financeira degringola. É por aí, e isso por muitas vezes a gente consegue identificar no mapa. É claro que quando a gente, e aqui nós não estamos julgando, né, as relações das pessoas, ou com quem você tem amizade, ou quem são seus familiares, mas a gente tem que tomar o cuidado. É quase como se todos nós, e assim somos, pequenas parcelas do universo. Você eu sou, quem está nos assistindo é uma parcela desse universo. Então, para que esse universo flua, porque, por exemplo, alguém já viu Saturno brigando com Vênus? Já viu o Sol desafiando a Lua? No universo, isso vai de maneira harmônica, mas nós, seres humanos, como estamos em desenvolvimento, a gente acaba entrando nessa dinâmica. Então, por vezes, permitindo relações que nos levam para trás, permitindo que as nossas sombras apareçam, talvez de uma maneira mais forte, e acaba atrapalhando, não é? Às vezes a pessoa estava lá numa entrevista de emprego, num trabalho, poxa, estava tudo indo bem, mas naquele dia não estava bem e acabou falando algo que tirou ela do caminho. Ou para quem busca uma prosperidade amorosa, muitas vezes, né, sai em busca de qualquer primeiro amor e acaba entrando numa furada, porque não valorizou o seu universo. Isso é extremamente importante, valorizar-se, seja pelas prosperidades diversas que a gente deseja ter, mas principalmente para que a gente possa ter uma melhor condição da nossa própria vida. Muito bom. Galera, vira e mexe também, o pessoal tem dúvida em relação ao aspecto profissional, vocação, né? Isso é válido tanto para quem está escolhendo a profissão, né? Você que está terminando aí o ensino médio, mas também para quem já se dedicou a uma profissão durante anos e chega à conclusão que é hora de recomeçar, fazer uma transição, uma mudança,
o mapa também pode ajudar nisso, né? Também ajuda. Eu já fiz alguns atendimentos de mapa vocacional e até isso para a pessoa, para o jovem, para a jovem, e também para os pais. E é um mapa muito bonito, porque, por exemplo, quando a gente consegue identificar a vocação de alguém logo cedo, é como se o trem entrasse no trilho mais rápido. E entrasse no trilho certo, na direção certa, para que pare na estação certa. E a vocação, até vem da palavra vocare, é justamente aquilo que me direciona, aquilo ao qual eu estou prometido. E, claro, as nossas habilidades. Tem gente que tem habilidades cognitivas, tem gente que tem habilidades manuais, tem gente que tem habilidades comunicativas, ou até priorizando 2, 3 ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue olhar isso no mapa, seja por meio da Casa 2, que fala um pouquinho dessas nossas vocações, ela tem um pouco dessa qualidade, da Casa 6, qual é o trabalho que está prometido para você, que você tem essa habilidade, da própria Casa 10, que fala da carreira. Alinhando essas três, a gente vai conseguir dar esse melhor direcionamento. Quando eu faço isso para os pais, eu até alerto, olha, o mapa não é para ser uma fivela, né, uma cinta amarrada. Isso aqui é apenas, usando um paralelo, como se fosse um manual de instruções daquele ser. Não, nós não viemos aqui com o nosso manual de instruções. Então, o mapa é uma forma de você olhar. Poxa, aquele serzinho que está nascendo agora e está se tornando uma criança, um jovem, como eu posso direcioná-lo melhor? Para qual atividade? De novo, fazendo um paralelo de gerações. Os mais antigos, muitas vezes, falavam, não, você tem que seguir essa carreira dá dinheiro. Verdade. Claro que pode até ser que dá, mas, Sim. por exemplo, talvez você direcionar a pessoa muito forte para aquele tipo de trabalho ou carreira, ela não tem uma realização profissional, não tem uma realização pessoal, e aí o dinheiro vai ficar em segundo plano, porque ela certamente não vai parar no trabalho, no emprego, vai se frustrar. Então o melhor é que a gente possa identificar até mesmo as novas profissões da atualidade, profissões que estão ligadas agora com a inteligência artificial e outras, e identificando para onde aquele jovem, aquela jovem pode se direcionar. E aí, certamente, se direcionando para o local da sua vocação, a prosperidade vem como uma recorrência tranquila. Muito bom! Para você que ligou a TV agora, estamos falando sobre prosperidade e como a astrologia pode te auxiliar nessa busca. Falamos que o mapa ajuda, né, a perceber vocações. Agora temos o outro lado também, o lado do empregador, que está para escolher ali o profissional para trabalhar, né, consigo na empresa. E eu vou te dizer, viu, você pode evitar erros se você fizer a análise do mapa astral também do funcionário, do futuro funcionário, né? Inclusive, já dei assessoria para empresas nesse sentido pelo seguinte modo. Talvez quem está nos assistindo, o pessoal da área de recursos humanos aqui, de psicologia, vai falar, poxa, mas nós vamos direcionar a escolha de um profissional só pelo mapa? Não, o mapa é um auxiliar. Não vai tirar a entrevista, não vai tirar a prova teórica ou a prova prática, mas quando a gente alia mais essa variável do mapa astral daquele funcionário e dando todo o sigilo, claro, né, de dia, mês, ano, hora e o local de nascimento, para que isso fique privado aquele grupo, é mais uma ferramenta para você escolher o melhor profissional. Porque muitas vezes a gente faz lá a entrevista, faz a prova teórica, faz a prova prática e verifica, escolhi 2, 3 profissionais aqui que agora eu vou fazer a escolha final. Só que, por vezes, a vaga que você tem, a atividade que você vai entregar para essa pessoa, é a hora de você escolher aquele melhor funcionário. Se é uma pessoa mais comunicativa, ou se você precisa de uma pessoa de um intelecto mais concentrado, se você precisa de uma pessoa de habilidades de relacionamento. Por vezes a pessoa foi bem na entrevista, foi bem na prova teórica, foi bem na prática, mas ela não consegue construir relacionamentos. Alguém de vendas, imagina só, né? Que precisa a todo momento criar laços, criar relações, seja pela dinâmica de telefone, informática, o que for. Ou então a forma da vocação para o empregador, identificando esse melhor profissional, é uma atividade possível, isso é possível, e tem resultados muito bons,
justamente para isso. Não vai tirar nenhuma das atividades que os recursos humanos já fazem. É justamente para aliar mais essa variável. Agora, galera, tem uma outra coisa também. Você que vai abrir um negócio com alguém, né? E vai fazer uma sociedade, uma parceria, do mesmo modo que a gente pode fazer a sinastria amorosa, né? Que é a análise ali para ver se o casal combina, se daria certo, se há afinidade, também dá para fazer em relação a futuros sócios, né? Também dá. A técnica da sinastria é uma forma de você olhar a comparação entre dois mapas. Então podem ser os dois sócios justamente para que eu perceba. Ah, tudo bem, esses sócios são amigos, são conhecidos, os dois, cada um vai entrar com a sua parte, seja dinheiro, trabalho, intelecto. Mas será que o futuro dessa relação ela tem justamente sucesso, ela tem prosperidade? Obviamente, a gente nunca, quase nunca, não vou colocar nunca, mas quase nunca terá dois mapas tão harmônicos 100%. Algum ponto de tensão ele vai ter, mas sabendo daquele ponto de tensão, os sócios já são avisados. Então a gente já avisa, olha, para que vocês mantenham o sucesso do negócio, da parceria e atinjam essa prosperidade, cuidado às vezes com a atenção. A atenção pode ser às vezes numa área de documentos, então um sócio gosta mais da coisa organizada, o outro já não é tanto, ou às vezes de balancetes, ou por vezes quem estará à frente do negócio, quem vai ser a fachada do negócio e quem vai estar nos bastidores. Então é importante identificar esses papéis. De repente, e isso dá para fazer não só com dois, até mais, dois, três, quatro, e também para essa prosperidade de empresas. Porque quase toda empresa ela vai ter ou o dia da sua inauguração, data, hora, local. Ah, não foi feita uma inauguração aqui. A gente fez um contrato lá, fez o papel, né, que é em si o registro em cartório, pode ser feito também o estudo sobre isso. Então a gente vai olhar a prosperidade desse negócio como se fosse a data do nascimento daquele local, que pode ser desde um dia de uma abertura oficial, pode ser o dia da assinatura da sociedade, o registro daquele em cartório, e a gente olha a dinâmica, e assim como tem um mapa pessoal, então vai ter um mapa da própria empresa. Perfeito. Então, você que está aí acompanhando o programa, estamos falando de prosperidade. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Paulo como que está o céu aí, né, nesse momento, agora para as próximas semanas, para a gente poder entender um pouco o que os astros estão falando sobre essa questão financeira, questão material. Mas para finalizar, eu acho também bacana a gente reforçar para as pessoas que a gente falou do mapa natal, mas elas também podem olhar o mapa anual, né, Paulo? Isso. No mapa anual, que a gente pode ir para o lado das previsões, existe o lado da revolução solar. Ah, o que é revolução? É quando o Sol volta no mesmo grau, minuto e segundo, de quando você nasceu, de quando foi criada aquele, no caso de um negócio. Então a gente pode olhar a qualidade dessa revolução e perceber como neste ano, nesses 12 meses, eu posso ter desafios aonde, eu posso ter potenciais como, e com isso ter melhores ferramentas para lidar com isso. Outro ponto também que a gente pode olhar é olhar trânsitos planetários, progressões e outras técnicas que complementam a revolução. Porque hoje em dia, vamos dizer, até os anos 80 e 90, a gente conseguia fazer o mapa à mão, levava tempo. Hoje, com apertar um clique de um programa, o mapa vem, então a revolução está lá na nossa frente, a gente vai interpretar junto com a pessoa. Mas mais do que a revolução, é você perceber essas outras técnicas para dar dinamismo para o seu mapa. Se você me permite, Edu, eu queria falar só de mais 2 pontos de prosperidade para o mapa. O primeiro deles, que é o que a gente chama parte da fortuna. Quando eu falo parte da fortuna, não é a roda da fortuna do tarô, é outra qualidade. É um ponto calculado com base em 3 pontos do mapa: o ascendente, o Sol e a Lua. Então a gente calcula esse ponto e verifica onde ele cai, onde ele está registrado no mapa. Para que esse ponto da fortuna possa brilhar e dar a fortuna que você merece e quer, é importante saber bem quem é o seu Sol, qual é a missão dele, como executar bem, qual é a missão da sua Lua, como as suas emoções vão fluir e como é o ascendente, você viver bem o ascendente. Se eu consigo fazer essas 3 relações, o ponto da fortuna brota
além dele brotar, se passa ali um planeta benéfico, como Vênus, Júpiter, olha, Melhor ainda. melhor ainda, porque aí a fortuna certamente virá. Outro ponto importante também é o nó do norte, que também é um ponto calculado, está no mapa. Por vezes a gente tem a condição de ficar no nó do sul, que é um ponto de memória, um ponto para quem acredita nas outras vidas, é por onde elas entraram. Mas a nossa missão é ir para o nó do norte. Só que ir para o nó do norte dá trabalho, às vezes tem tarefas a serem feitas, compromissos a serem realizados, mas é um outro ponto importantíssimo. Então, olhe onde está a sua parte da fortuna, olhe onde está o seu nó do norte, faça as lições de casa que lá pedem para que você tenha essa prosperidade que tanto deseja. Muito bom, gente. E você também pode aí buscar, né, um atendimento com o Paulo Bene, astrólogo, que pode ajudar você a entender tudo isso, tá? Olhando para o seu mapa para poder calcular esses pontos especiais e te trazer essas informações. É uma forma da gente dar menos murro em ponta de faca e a gente seguir no fluxo, ao invés, né, de remar contra a maré. Eu já vou deixar aqui os contatos dele para você. O Instagram, se você não está seguindo ainda, é o @paulobeneastrologia. Tem cortes, informações sobre atendimentos, conteúdo, segue lá. O WhatsApp para agendamento de consultas, leituras astrológicas, tarológicas, tá? É esse aqui, 11 99302 0468. Vou repetir, código 11 São Paulo, 99302 0468. Agora, para finalizar, vamos perguntar para ele, né, o que esperar agora das próximas semanas, o que o céu está trazendo, se está bom para ganhar dinheiro, se não está, né, se a gente tem que tomar cuidado. Principalmente, a gente tem que tomar algum cuidado agora com alguns planetas retrógrados que vão entrar no segundo semestre. Ah, mas Paulo, por exemplo, pode ter a questão do próprio Mercúrio, pode ter a questão também de Marte? Sim. Mas o dinamismo que eu vou pedir para cada um que está nos acompanhando é: não arrisque, não arrisque. Ah, Paulo, não arrisque como? Não faça especulações, ou especulações financeiras, principalmente. Gosta de fazer uma boa aplicação, um bom rendimento? O que eu peço é faça, né? Confiança, quem gosta aí de uma boa renda fixa, só evite especulações. A gente vai ter um segundo semestre mais agitado em termos financeiros, então é bom não arriscar. Pode ser sorte para alguns, mas pode não ter tanto para outros. Então, dado o recado, viu, gente? Fica ligado aí, nada de arriscar. Paulo, obrigado pela vinda, viu? Sempre que você vem é uma aula. Poxa, né? que bom. Um banho de conhecimento, né, gente, que ele traz aí para todos nós. Retorne mais vezes, por favor. Vamos combinar. Gente, agora intervalo bem rápido, é o tempo de você pegar uma xícara de café, né, e retornar aqui para frente da TV, porque já já nós vamos entender mais sobre meditação e como silenciar a mente com a Thaisa Klepham, tá? Já já, o Bom Astral vai para um rápido intervalo, a gente já volta.